Muito boa noite a todo mundo presente aqui na live. Meu convidado de hoje é o Eduardo, professor aí da ESPM, professor especialista em governança corporativa, governança familiar. Eu fiz um curso com você, né, Eduardo? Já faz aí Sim, sim. alguns anos, aí, alguns bons anos, podemos dizer assim, sobre Quando eu empresas era novinho, familiares. né? Rapaz, você ainda é novo, cara, tá cheio de energia, isso que é importante. Isso que é ser jovem. E vamos, olha aí, a Elizabeth aí mandando mensagem para você. Vamos Ah, lá legal, então, iniciar a legal. nossa live. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Vamos começar a falar desse assunto maravilhoso aí que é a empresa familiar. Vamos Seja lá, vamos lá. bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu, Ricardo? Valeu, prazer todo meu com a sua presença aqui. Vamos lá. As empresas familiares estão passando por um desafio muito grande com essa pandemia. E é claro que elas estão ávidas por novidades, por soluções, por insights. E a proposta da nossa live de hoje não é necessariamente solucionar um problema das empresas familiares de uma hora para outra, mas é proporcionar o máximo de recursos possíveis, insights, dicas que você possa tirar daqui e colocar em prática e adaptar ao seu negócio. Ou ter Sim. ideias de alguma coisa que a gente falou e adaptar na sua empresa. E a gente vai falar aqui sobre vários assuntos envolvendo as empresas familiares, principalmente a governança. E governança corporativa é bem diferente de governança familiar. Não é isso, Eduardo? Sim, sim. Tratamos do negócio, né, do patrimônio, né, ou tratamos da família que é, em tese, dona do patrimônio, né? Então, são cenários diferentes, né? E você estava dizendo, então, desse momento desafiador, né? Já está caindo até no comum, porque está tão desafiador que tá difícil. Você ter um trabalho de governança na tua empresa, pequena, média, grande, tamanho não é documento, te ajudará nesse momento, né, a ter espaço mental para pensar o futuro da empresa assim que isso tudo terminar. Então, a governança ela acaba sendo um espaço, né, um balão de oxigênio, né, que te deixa, opa, eu estou aqui em cima, né, e estou olhando na perspectiva do meu negócio. O contrário, né, Antônio, você sabe muito bem, é você estar no dia a dia, né, matando todos os problemas que vão aparecendo na tua frente, sem esse espaço para reflexão, sem esse espaço para conseguir uma, uma, uma ideia, né, que te leve à frente agora, né, nessa perspectiva de curto prazo, mas principalmente na perspectiva de médio e longo prazo, que é aí que os negócios se firmam. Né? Isso. Quando a gente vai falar de empresas familiares, é sempre importante a gente falar sobre esse assunto chamado governança corporativa. Mas não adianta falar apenas, exclusivamente, mesmo de governança corporativa. A gente tem que falar de governança familiar. Porque a governança numa empresa familiar, ela é muito diferente de uma governança para uma empresa qualquer, para uma empresa que não seja familiar. E a diferença principal da empresa familiar para a empresa não familiar é um stakeholder chamado família, que o Eduardo citou aí. Só esse stakeholder aí que é diferente, que faz a empresa familiar ser diferente das outras, já é o suficiente para trazer uma gama enorme de desafios, de dilemas, de complexidades que a gente precisa poder saber como juntar todas essas soluções em um enorme quebra-cabeça e propor a melhor solução para a empresa familiar. A governança corporativa, a gente escuta várias vezes, né? São comitês de auditoria, fiscalização, conselho de administração. Basicamente, são esses os órgãos mais populares, os mais conhecidos, mas tem várias outras coisas aqui que é impossível simplificar em poucos minutos. Mas a governança familiar, ela vai muito além disso. Ela vai na criação de um conselho de família. Ela passa pela criação de um protocolo familiar.
ela passa por um acordo de acionistas que tem características diferentes do acordo de acionistas de empresas não familiares. Acordo de acionistas ou acordo de sócios, dependendo se a sua empresa for uma sociedade anônima ou se for uma limitada. E aí, Eduardo, como é que a gente faz para conciliar, por exemplo, tantos interesses numa família para colocar esses interesses em algumas folhas de papel aí chamado protocolo familiar ou acordo de acionistas? Então, Antônio, o desafio da empresa familiar está na própria designação, né? A família é o órgão mais importante que dá início à empresa e que depois dá sustentação a ela, né? Lógico que os desafios comerciais são enormes, lógico que os desafios de mercado são muito grandes, lógico que os desafios de produto ou serviço são importantíssimos, mas a harmonia familiar, né, e o desenvolvimento da família é que garantem, né, o sucesso dessa empresa a médio e longo prazo, né? Então, a governança familiar cuida disso, né? Ao tratar, por exemplo, a gente fala dos combinados entre a família, né? Se falar do protocolo familiar, posso ou não posso usar a marca da empresa, eu, filho do dono, né, ou sócio, posso usar a marca da empresa para um negócio próprio? Posso ter um negócio próprio, além de ser sócio da empresa, né? Podemos, aqui, quem está em São Paulo tem o famoso rodízio, né? Posso usar o carro da empresa no dia do rodízio? Se eu posso, todo mundo da minha família pode. A gente tem uma frota, né, de carros para atender a família. Então, a paz familiar, a harmonia possível, que eu defendo há muito tempo, né, dentro da família, né, que ao longo do tempo, essa harmonia, ela pode até ser desgastada pelo dia a dia normal dos seres humanos, mas ao sentar numa mesa de sócios, nós precisamos ter uma harmonia para conversar sobre o futuro da nossa empresa. E sentar nessa mesa de sócios e formar essa mesa de sócios é um dos quesitos da governança familiar, né? Às vezes, por incrível que pareça, você sabe disso, né? A gente tem que convencer a família que é importante, né, sentar em torno de uma mesa para conversarmos como sócios, mas também conversarmos como família, mas também tratarmos dos desafios dos filhos, dos primos, dos parentes, né? Dos agregados, né? Que são um item importantíssimo, né? Enfim, a governança familiar está aí porque a família é o esteio da empresa familiar, que é uma coisa meio lógica, mas que na prática nem sempre é isso que acontece, né? Com certeza. Deixa eu só dar um recado aqui para o pessoal. Quem tiver assistido a gente pode deixar pergunta aqui no canto inferior do celular. Vai ser o maior prazer aí responder a pergunta de vocês, comentários, enfim. E, pessoal, aqui no cantinho direito inferior, para quem está nos assistindo, dá para ver um coraçãozinho. Aperta nesse coraçãozinho aí várias vezes para impulsionar nossa live para o Instagram. Também tem um aviãozinho bem aqui no canto inferior, aqui no meio da sua tela, na parte inferior do celular, do seu aparelho, para você clicar nesse aviãozinho e compartilhar a live com as pessoas aí do Instagram para trazer essas pessoas para cá, que com certeza tem muitas empresas familiares, muitas famílias empresárias sintonizadas aí aparecendo no seu Instagram nesse momento, então traga elas para cá para elas aprenderem um pouquinho. E no final da sessão, no final aqui da live, quem quiser, eu vou oferecer aí também uma sessão de mentoria gratuita para quem quiser tirar dúvidas, já levantar as primeiras oportunidades que você pode implementar na sua empresa familiar agora na crise. Não é para deixar para depois da pandemia, não. É para agora. São poucas oportunidades, mas elas existem. Se a sua empresa não está implementando essas oportunidades, um dos concorrentes pode ser que esteja implementando. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Tu falou uma coisa interessante, né, Eduardo, que são os agregados. E eu vou fazer um link com a live que eu fiz com o Rica, que o Rica uma vez ele falou assim, uma coisa interessante. São aquelas pessoas da família que se acham mais do que no direito do que elas acham que têm, né? E os agregados, muitas vezes, eles se acham no direito de ter alguma coisa e que a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode até ser que eles tenham esse direito, mas que direito é esse? Como é que eles querem exercer esse direito? A gente tem que tomar muito cuidado para que isso não afete o bom andamento dos negócios. Fala, Eduardo, quer falar?
Sim, você está tocando num assunto importante que são as regras, né? Famílias empresárias bem-sucedidas são famílias disciplinadas. No mundo inteiro. Você pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para a América Latina e no Brasil, é lógico. Famílias bem-sucedidas têm disciplina. E disciplina regras, né? O que as famílias detestam normalmente, porque eu sou dono, para que regras, né? Já dizia o meu amigo Mário Cerati, né, que foi um grande empresário e é um grande empresário aqui do Brasil, né? Boas cercas, bons vizinhos. Né? Tem que ter regra para tudo, porque se não tiver... Na primeira geração, os sócios se escolheram, né? Os sócios, queiram ou não queiram, se entendem com os desgastes naturais, mas quando chega a segunda, terceira, a quarta geração, são os sócios que não se escolheram, e isso faz toda a diferença, né? Faz. Então, o que você está dizendo, né, são regras, né? Até para os chamados agregados, né? O professor Carlos Júlio, né, chama de genrocratas, né, que é a figura, né, do agregado que quer se posicionar, como diziam do Romário, né? Pegou agora e está querendo sentar na janelinha já do avião, né? Então, tem que ter regras. E tem que ter regras bem combinadas, né? E para se fazer essas regras, nós temos de novo que sentar, conversar como gente grande, né? Como adultos, e traçar qual é o limite, né? Quem pode trabalhar na nossa empresa, por exemplo? Os agregados podem? Quais são as regras para a entrada, as regras para o desenvolvimento dele, as regras se tiver que sair, se eu tiver que mandar um genro embora, se tiver que mandar um filho embora, né? Se isso estiver regrado, de novo, né, isso vai ser uma coisa que vai passar, lógico, com algum peso, mas vai passar quase que naturalmente. Né? Mas um ponto que você levanta que é muito importante, né, nessa trajetória da empresa familiar. Né? Pessoal, o Eduardo tocou numa palavra aí chave, genro, nora. Tomem cuidado que só existe uma coisa mais difícil numa empresa familiar do que ser filho do dono. É ser genro do dono, ou nora do dono ou da dona. É. Tomem cuidado, trabalhar com os sogros não é fácil. E isso é verdade. Eu já vi casos acontecerem que é bem complexo. E já vi outros especialistas, eu não sou o único, falarem a mesma coisa, concordarem comigo. Agora, você falou uma coisa aí, Eduardo, uma das coisas que eu mais gosto da governança corporativa e da governança familiar, principalmente, é assim. Silvia, Felipe, sejam bem-vindos aí à live. Uma das coisas que eu mais gosto da governança é assim, criar uma empresa familiar é fácil de criar. Só que você precisa de processos, você precisa de pilares, você precisa da sustentação para que essa empresa familiar fique sempre em pé. Ela tenha bons relacionamentos e ela consiga crescer de uma maneira sólida. Onde é que você vai encontrar esses alicerces? Na governança. É lá onde você, por exemplo, Eduardo, você citou muito essa palavra regras. A governança te possibilita essas regras. Por isso que é um mito achar que governança corporativa é apenas para grandes empresas. Isso não existe, gente. A governança corporativa também pode ser perfeitamente adaptada para pequenas empresas. Ah, mas o custo vai ser enorme. Governança, lembra? Uma estrutura gigantesca, uma estrutura assim muito grande. Vai ser ruim para eu implementar na minha pequena empresa. Não. Não. Porque a gente faz esses documentos, não necessariamente precisa sair criando um bando de órgãos de governança corporativa, mas só pelo fato de você ter documentos como acordo de sócios ou acionistas e o protocolo familiar, isso já vai proteger muito a tua empresa. Agora, é claro, se você puder criar um conselho consultivo, melhor. Mas só pelo fato de você já ter esses dois regimentos na tua empresa familiar, já vai ser um salto absurdo de produtividade que a tua empresa vai ter. Não é isso, Eduardo? Sim, sim. Isso faz parte da forma de pensar, né, da família a família ou famílias que detêm o patrimônio da empresa, né? Organizar, né, colocar regras, né, e levar para frente pensando no futuro e deixar que a estrutura natural da empresa, né, resolva o dia a dia, né? A governança é um órgão voltado para o futuro, cria órgãos voltados para o futuro, para enxergar o futuro da empresa. A Carlinha aqui, Freitas Lima, está dizendo: trabalhei 8 anos como gerente financeiro em uma empresa 100% familiar e enfrentei muitos embates.
para fazer com que eles entendessem as regras. Pois é, né, Carla? Olha só. E pelo que você está escrevendo aqui, parece que você é colaboradora, parece que você não é membro de uma empresa familiar, ou você chegou a ser. Acho que não, que ela já trabalhou 8 anos, foi gerente financeira. Pelo que ela está falando aqui, não. O funcionário, eu gosto muito de falar do papel do funcionário. Eduardo, vira e mexe tem um funcionário de uma empresa que chega para mim e diz assim, Antônio Carlos, por favor, me ajuda na minha empresa familiar. Eu já tentei de tudo, cara. Eu já tentei de tudo, mas a resistência a mudanças é muito grande. E eu digo para o funcionário, olha, você é o que menos vai conseguir implementar as coisas aqui. Porque o funcionário, às vezes, ele faz parte de uma família, ele é considerado um membro de uma família. Mas, às vezes, ele é visto como um defensor de um dos lados da família. Ou seja, ele não é considerado uma pessoa neutra. Então, as pessoas, quer ou quer não, pode ser, depende, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar que todas as empresas familiares sejam assim, mas podem ser que pensam que aquele funcionário ele está defendendo um dos lados da história e que ele não consiga ser neutro. Por isso que é muito importante contratar assessorias como a minha, do Eduardo, que nós somos pessoas neutras, totalmente sem interesse na empresa. E a gente traz toda a nossa bagagem de conhecimento e experiência para as empresas familiares. E a empresa familiar, ela tem mais network, ela consegue sustentar de alguma maneira, pega um empréstimo bancário de uma forma um pouco mais fácil, enfim, levanta um capital. E um funcionário, quando ele é demitido numa crise econômica, como é que ele vai se realocar rapidamente no mercado de trabalho? Então, assim, o trabalho do funcionário, ele é delicado, porque às vezes ele fica nesse fogo cruzado aí entre as famílias, e às vezes ele não pode fazer nada. De novo, a importância de trabalhar a forma da família pensar e se colocar como empresários, né? Então, isso faz parte, né, ali de você mudar, né, como nós encaramos a nossa empresa. Qual é o patrocínio que nós queremos dar aos funcionários da nossa empresa? Se eles estão lá dentro, é porque são de nossa confiança e principalmente competentes, né? Isso não pressupõe que eles tenham que entrar no meio do fogo cruzado que às vezes se cria, né, entre sócios, entre familiares. Tem uma outra mensagem aqui. A Adriana escreveu uma pergunta bem interessante aqui. Quando os agregados são desagregadores? A Adriana conhece bem esse mundo das empresas familiares, né? É isso mesmo, né? Quer dizer, a gente diz que tem uma parte da forma de ser, né, dos casais, principalmente nas empresas familiares, né, que tem, então, o filho ou a filha e o agregado, o genro ou a nora, né? E você você sócio, né, com o seu sócio, seu pai, seus tios, seja quem for, num dia, né, com alguma decisão, toma uma decisão, vai para casa e volta no dia seguinte pensando exatamente o contrário, né? Qual foi o milagre que aconteceu? A gente chama do pillow talk, né? São as conversas de travesseiro, né? Então, os agregados podem ser desagregadores quando eles pressionam, né, o cônjuge, né, a mudar a forma de decisão que ele tomou no dia anterior com a família dele lá na empresa. Então, esse é um dos casos, né? E tantos outros, né? Mas às vezes basta, nem só os agregados, né, contribuem para esse ambiente, né? Às vezes de desconfiança, às vezes de pressão, às vezes de expectativas não realizadas, né? Enfim, tem diversos personagens, mas os agregados têm formas, né, de se colocar, às vezes, na empresa. É isso aí. E a Carla aqui escreveu mais uma mensagem. O princípio da entidade é difícil de ser aplicado, com certeza. É dificílimo. O que é o princípio da entidade na contabilidade aplicado à empresa familiar? Seria que o patrimônio da empresa deveria ser separado do patrimônio da família. Uhum. Mas exatamente. Às vezes o fluxo de caixa da empresa é confundido com o fluxo de caixa ou a conta bancária da família. Não vamos sair de férias porque a empresa vai mal, né? Aí não tem jeito. Aí complica. Mas existem muitos bons exemplos de empresas que se Existem. desenvolvem, crescem.
empresas estão aí há 40, 50, 100 anos de idade, né, no Brasil. A WEG é uma delas, né? A WEG, para quem não conhece, é WEG. Três letrinhas só. WEG é uma empresa do sul do país com mais de 100 anos de existência. É uma empresa que, se eu não me engano, está na quinta geração ou na sexta, não me lembro. É um caso raro de empresa familiar que consegue chegar na quinta, sexta geração. E 60% no mínimo do faturamento dessa empresa vem do exterior. É uma multinacional, uma das maiores empresas brasileiras. O consumidor final conhece pouco essa empresa, porque essa empresa ela é muito B2B, né? Ela fornece muito para a indústria, máquinas, equipamentos, por exemplo, para a indústria, não para o consumidor final. Mas é uma empresa poderosíssima e muito bem planejada, muito bem administrada, muito bem gerenciada, melhor dizendo. Tu Verdade, tem tem algum razão. outro exemplo, Eduardo, para Bom, trazer aí para gente de uma o empresa bem exemplo de administrada? sempre é a Votorantim, né? Que é uma empresa, né, familiar de quase centenária e que tem uma governança muito bem definida, né? A família tem seu lugar lá pela meritocracia, né? Pela competência, né? E isso favorece que a empresa há muito tempo vai muito bem obrigado no mercado. E tantas outras que a gente pode citar, né? Mas esse é um caso público, né? Que pode ser citado, né? O famoso exemplo do Pão de Açúcar, até anos atrás, antes de ser vendido, né? Mas também foi comprado por uma empresa familiar francesa, né? Então, isso é... Né? E tantas outras empresas que estão, até multinacionais, né? Estrangeiras, familiares que estão aqui, que é o caso daquele grupo que tem a Decathlon, né? É um grupo francês, né? Que está aqui no Brasil com outras empresas, né? Enfim, mas que são empresas familiares de muito boa performance, né? E uma performance mundial. Imagine uma empresa familiar nacional que tenha expressividade no exterior. Como é que a gente consegue controlar uma empresa cuja sede está aqui, né, em São Paulo, ou seja onde for, em outro estado qualquer, e opera, né, em países da Europa, da América do Sul, da América Latina. Tem que estar muito. Aí sim tem que ter uma governança muito forte, né, muito bem estruturada. Né? Entendi. Aqui o José Carlos ele escreveu: três relacionamentos são muito difíceis: casamento, sociedade e relações no trabalho. E estas três concomitantes podem ser concomitantes em empresas familiares. Fica difícil, não? É, José Carlos, é isso mesmo. E sociedade dizem que esses dois primeiros que você citou, casamento e sociedade, dizem que sociedade é como se fosse um casamento, né? Tem uns que vão além dizendo que sociedade é até mais difícil do que casamento. No mundo das empresas familiares, Eduardo, a gente gosta muito de usar um ditado, né? Que diz assim: cachorro que tem dono. Não, assim. Não, tem esse ditado: cachorro que tem dono morre de fome por excesso de comida, mas tem outro. Quem tem sócio tem patrão, portanto tem que dar satisfação. Tem. Então, assim, como é que você se relaciona com seu sócio e ele com você? Um gosta de prestar conta com o outro? A questão do accountability, como é que é na sua empresa familiar? Então, assim, uma regra para a empresa familiar dar certo e um dos princípios da governança corporativa é a transparência. Se uma sociedade então assim, o primeiro requisito para uma sociedade dar certo é a transparência. Se não tiver transparência, realmente você pode fazer de tudo para melhorar a sociedade, mas sempre vai ficar faltando esse principal ingrediente, que é a transparência. O que você acha, Eduardo? Você citou uma frase sobre os sócios aí, do Renato Berhoft, né, que é um grande amigo, né? Isso. Mas, na verdade, o que falta normalmente entre sócios, né, é como se você quisesse grudar dois tijolos sem cimento. Né? Então, o que une dois tijolos é o cimento. O que une os sócios é a confiança. Né? Se não Ah, houver confiança entre os sócios, né, dificilmente vão ser criados inúmeros outros problemas, né, que vamos colocar na conta de outras. Mas a causa principal é confiança. Confio no meu sócio. Né? Você já deve ter ouvido, a gente ouve quase sempre, se não fosse meu irmão, eu não queria para meu sócio, por A, B, C motivo. Se não fosse minha irmã, não queria ser sócio dela, né? Por isso, por aquilo. Né? Então, a confiança, né, é o que une
os sócios, né? O que faz com que a sociedade vá para frente de uma forma positiva, né? É verdade, seja a transparência que eu citei ou a confiança que você falou é importante nos três aí que o José Carlos falou. No casamento, na sociedade e nas relações no trabalho, aí, nas três esferas. Sim, A sim. Adriana que escreveu, ex-mulheres matriarcas que influenciaram empresas positivamente. Vocês têm? Não entendi a pergunta. Você entendeu, Acho que Eduardo? existe. Ela está falando de mulheres que levaram à frente empresas familiares, né? Ah, tá. Tem um exemplo muito antigo, da minha época, né, da Dona Ivone Capuano, que era dona de Panelas Rochedo, né, que levou, o marido faleceu e ela levou a empresa ao sucesso. Né? Temos o exemplo da Dudalina, né, que sempre foi presidida por uma mulher e depois de vendida continua tendo no conselho de administração uma mulher também muito bem sucedida, a Luísa, né, Luísa Helena, do Magazine Luiza, e tantas outras, né? Pes- Pessoal, vocês conhecem, conhece, na verdade, aquela famosa empresa de cadeados papais, que eu, Uhum. inclusive, coloco um case dessa empresa no meu livro. O dono da empresa faleceu e os dois irmãos assumiram, só que a irmã ficou mais à frente da gestão da empresa. E ela fez a empresa crescer, se desenvolver mais, expandiu e vendeu toda a parte de cadeados, fechaduras da Papaz para uma multinacional e ela ficou com a parte de logística da empresa. E ela ainda diversificou a empresa, ainda teve isso para a área de logística. Então é um case bem interessante de uma mulher à frente aí de uma empresa familiar. Eu estou até abrindo aqui no meu notebook, meu Instagram, que eu citei nos últimos 20 dias o case de algumas mulheres à frente de empresas familiares. Vamos lá. A rainha da soja, que ela herdou do marido dela, que havia falecido, e depois ela preparou os filhos para assumirem a empresa. O nome dela é Cecília Falavina. Está lá no meu Instagram. Ela não sabia nada de soja, não sabia nada de gestão, começou do zero e hoje ela tem um império da soja. A Magazine, a Luiz Helena que você citou, Eduardo, eu coloquei aqui no meu Instagram. Eu vou dar até uma indicação de filme aí para vocês. Uma indicação de filme que é o Self-Made na Netflix. É um seriado sobre muitos concordam, outros não, mas enfim, dizem que é a primeira mulher negra na história dos Estados Unidos a ter ficado milionária. Ela Uhum. montou uma empresa muito forte na área de cosméticos. Na verdade, não é É, um seriado, é uma minissérie de 4 episódios apenas. E é é. sensacional. Você assistiu já, Eduardo? Não, eu já ouvi falar, mas não assisti, já ouvi falar. Olha, eu publiquei muito mais aqui no meu Instagram sobre mulheres. As filhas do Silvio Santos sendo preparadas para assumir o lugar dele, principalmente a Renata. São 6 mulheres. E a Renata Bravanel está na frente do processo sucessório. Aqui em Minas Gerais, eu citei 3 mulheres à frente de 3 marcas de roupas. Aí, ó, no setor de modas também, tem 3 exemplos lá. Eu fiz até essa publicação no mesmo dia do Dia das Mães. Então, assim, as mulheres aí, graças a Deus, crescendo, fazendo empresas familiares aí alçarem voos mais altos e serem protagonistas aí do nosso nicho de mercado, né, Eduardo? Graças a Sim, Deus. sim, sim, sim. Temos grandes empreendedoras Isso. e famílias muito empreendedoras, né? Famílias que se sentem mesmo empresários e não donos, né? Tem uma diferença entre você ser dono e você ser empresário, levar o empreendimento à frente, né? Mas as mulheres têm um papel importante, sim. Olha aí, a Adriana citou aí a transparência como o desafio número 1 das empresas familiares. PME, né? Pequenas e médias empresas. É isso aí, Adriana. Então, assim, fica essa dica aí de filme para vocês. Agora, o que mais que a gente pode falar aí de governança corporativa que a gente conversou antes da nossa live? Por exemplo, Eduardo, estou vendo aqui na nossa pauta, a governança é uma ferramenta para estabelecer meios de comunicação diretos e transparentes na empresa familiar. Isso me lembra de uma coisa interessante. Eu já fui chamado para dar treinamento em algumas empresas que não é de empresa familiar, não. Claro que
ajuda as empresas familiares, mas treinamentos de melhorar a comunicação, trabalho em equipe, diminuir resistência a mudanças, unir os colaboradores, quando há muito desentendimentos ou distanciamento entre eles. E tudo isso a gente pode até resumir na palavra chamada comunicação. E, de novo, a governança corporativa é uma ferramenta tão complexa que ela pode ajudar a melhorar esses problemas de comunicação nas empresas familiares. Porque está tudo bem escrito, está tudo transparente, olha, é assim, assado, todo mundo assinou, todo mundo concordou, é assim que a empresa funciona. Se você quiser entrar aqui, ou se você tiver que sair, vai ser por esses critérios aqui e pronto. Está aqui transparente para todo mundo ver e ler quando quiser. Você acha que a governança ajuda na comunicação, Eduardo? A comunicação é um desafio, né, Antônio Carlos, para as empresas familiares, né? Ela é errada, ou ela é pouca, ou ela é muita, né? Então, a comunicação... E você diz, pô, mas muita comunicação é bom? Depende, né? Depende da forma da comunicação. Porque tem um ponto importantíssimo na comunicação, que é a violência da comunicação, né? Às vezes você tem uma comunicação entre sócios ou dentro da família, né, empresária, que beira, né, a violência, né, a forma como são colocados os assuntos e como é que são feitas as cobranças e como é que são feitas como é que é a inter-relação entre as pessoas. Então, comunicação é um dos grandes desafios da empresa familiar. E o outro desafio que eu colocaria na mesma etapa, né, Antônio Carlos, é a emoção, né? Emoção demais dentro da empresa familiar, né? A gente coloca, às vezes, dentro do âmbito dos sócios, né, os nossos desejos, as nossas expectativas não atingidas e leva isso com muita emoção via comunicação, né? E aí está formado, né, o que a gente chama do inferno brasileiro, né? Tem muita comunicação, mas pode ser a comunicação errada, tem pouca comunicação, então nós não conseguimos, né, nos acertar como sócios, né? Ou nos colocamos com emoção demais, né? E a emoção me leva, às vezes, a imaginar coisas que não existem, a emoção me leva a caminhos que não são os mais naturais, e o pior da emoção é quando a gente decide com emoção, né? A emoção, a decisão tem que ser uma coisa pensada, racional, né? Do pensar, não do sentir, né? Então, emoção e comunicação são dois desafios muito grandes na empresa familiar que devem ser resolvidos e que onde a governança, né, corporativa e a governança familiar ajudam bastante, porque, de novo, ela coloca ritmos, né, e coloca as famosas regras, né, para funcionar. Você tem dois mundos antagônicos. O primeiro, a família. Um mundo permeado pelo carinho, pelo amor, pela união entre os familiares, pela emoção, pela camaradagem. Você tem um outro mundo, que é o mundo da empresa, permeado pela competição, pela razão, pelo dinheiro, por metas, objetivos e desafios e muitas complexidades, envolvendo vários stakeholders. Você junta esses dois mundos, se você não conseguir juntar bem esses dois mundos, vai dar origem a um problema muito grande para a sua empresa familiar. Então, quanto mais cedo você puder cuidar da sucessão da tua empresa e da governança, melhor, para você proteger a sua empresa familiar dessa união de dois mundos totalmente antagônicos. E isso, então, é via técnica, né? E quando a gente fala em técnica, de novo, a gente fala em governança, né? A empresa familiar nascem de empreendedores, né? Elas são quase que naturalmente colocadas no ar, né? Mas ao longo do tempo a técnica precisa prevalecer sobre o simples impulso empreendedor, né? E o chamado, né, da empresa para os herdeiros também tem que ser um chamado técnico, né? E não só, eu gostaria muito. Né? A Carla aqui tocou num assunto que eu adoro falar. A Carla perguntou aqui: fiz uma pesquisa para meu TCC aqui no Maranhão e entrevistei presidentes de grandes empresas do varejo aqui. E nenhuma delas tem processo sucessório. Acontece em outros estados? Carla, isso é a coisa mais comum do mundo, Carla, infelizmente. Olha o sorriso do Eduardo, já concorda comigo o sorrisão dele. Ó.
que ele super se identifica também com essa tua pergunta. Isso daí, a gente tem que ir além para saber por que isso acontece na empresa familiar. A gente mora num país onde não existe a cultura do planejamento. Se a gente for estudar aquela ferramenta DISC, uma ferramenta muito boa para aumentar a produtividade, o engajamento e a gestão de pessoas dentro de uma empresa familiar, a gente vai ver que o povo brasileiro ele é muito executor, enquanto que o povo japonês, por exemplo, é muito planejador. O japonês planeja rapidamente com eficiência para não errar. O brasileiro não, ele vai direto para a execução. Nós brasileiros somos conhecidos pelos gringos como ótimos executores, mas como péssimos planejadores. É por isso que a gente tem a cultura do jeitinho, porque a gente vai fazendo e vai fazendo remendos e consertos ao longo do caminho, porque a gente não planejou anteriormente. Isso dá muito espaço para retrabalhos. Então não existe essa cultura do brasileiro de planejar. O planejamento sucessório, a raiz dos problemas da ausência do planejamento sucessório vem daí. Planejamento estratégico também a gente pouco vê em empresas familiares. Um dos motivos pelo qual a gente pouco vê planejamento estratégico também é por causa disso. E eu sou professor de planejamento estratégico na Fundação Getúlio Vargas, eu falo bastante isso para os meus alunos. É claro que tem empresários que adoram planejar e planejam muito bem, tão bem quanto executam, mas são exceções, não são regras. Então isso daí é muito cultural. Mas isso está mudando, viu, Carla? Isso está mudando, principalmente nessa pandemia, que tem empresários que estão diminuindo a resistência deles e estão parando de procrastinar, porque eles estão começando a perceber que eles não são mais eternos, que eles precisam cuidar do legado deles e precisa deixar esse legado nas mãos de pessoas que sejam competentes e preparadas para assumir esse patrimônio. Então, nessa pandemia, tem vários empresários que já estão antecipando o processo de sucessão por causa dessas preocupações que estão passando na cabeça do empresário. Então, é uma oportunidade para todos nós que trabalhamos com empresas familiares. Muito bem. Tem razão, Tony. Tem razão. Vamos progredir também nisso, né? Com certeza. A Adriana está perguntando aqui. E a inovação, como vocês acham que pode ecoar melhor? Inovação nas empresas familiares? Meu Deus do céu. Ó, geralmente, as ideias mais criativas, isso é polêmico que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar algumas das ideias criativas, pelo menos algumas das ideias criativas de empresas familiares, vêm de herdeiros. Herdeiros que antes de trabalhar na empresa familiar, fizeram faculdade, MBA, se bobear até fizeram intercâmbio. Só que quando eles começam a trabalhar na empresa da família, eles vão com várias ideias. Só que a empresa familiar é altamente resistente a mudanças. Então, assim, a melhor maneira de você inovar é você trazer uma pessoa neutra. Porque o herdeiro sofre pra caramba, que ele entra na empresa da família, ele já quer profissionalizar a gestão, já quer mudar tudo, já vê várias coisas erradas na opinião dele, mas não necessariamente elas estão de fato erradas. É claro que dá sempre para melhorar, agora se estão erradas ou não é outra história. É outra história. Mas por isso que é importante trazer pessoas neutras, que essas pessoas podem ser ouvidas com mais facilidade do que pessoas que já sejam da empresa. Infelizmente, às vezes isso acontece. Isso acontece com herdeiros e isso acontece com funcionários, como eu citei anteriormente. Então, assim, existe um pouco dessa dificuldade que herdeiros e funcionários têm. Porque se fala muito em inovação hoje, não é isso? Se fala muito em inovação. Inovação é uma das melhores maneiras de uma empresa, seja familiar ou não, se diferenciar no mercado. E por que não inova? Por que a resistência a mudanças é muito grande? Por quê? E isso passa muito pela cúpula da empresa, porque qualquer mudança para ser implementada na empresa, a cúpula da empresa tem que comprar a ideia. Senão essa mudança não vai ser bem implementada, não vai ser bem comprada pelo resto da empresa. Se a alta liderança não está comprando bem essa ideia, não está aceitando bem, por que nós, do resto aqui da empresa, a gente vai aceitar necessariamente? Não vai ter legitimidade essa mudança, essa ideia nova, essa inovação. Uma das formas de você incentivar a inovação, né, é via herdeiros, né? Mas aí você precisa ter um programa de desenvolvimento desses herdeiros para que eles tenham voz, para que eles tenham espaço para se colocar e para que essas ideias sejam discutidas, né? Então,
aquela primeira palavra importante que você falou, sucessão, né? Cuida de tudo isso. Sucessão significa futuro, né? Pensar no futuro da empresa é pensar no processo de sucessão. À medida que você coloca mentes arejadas dentro da empresa, que podem ser familiares competentes, bem formados, né? Que gostem de trabalhar dentro da empresa, você favorece a inovação. Ou também você trazendo bons talentos do mercado, né, e tendo espaço para que esses talentos também componham, né, a estrutura da empresa. Né? Uma outra solução para implementar nas empresas familiares é o treinamento, por exemplo, que eu citei. É uma maneira de abrir o mindset das pessoas, delas aceitarem mudanças, de melhorar a comunicação e integração, melhorar a cultura das empresas familiares. O Cláudio entrou aí faz pouco tempo na live, ele entende bem de cultura. Então, esses treinamentos também ajudam muito a cultura da empresa ser mais flexível para receber bem essas ideias novas. O José Carlos está dizendo aqui, um caso real, empresa nacional familiar com filiais pelo Brasil inteiro, de grande porte. Tem seu fundador que por diversas vezes coloca-se assim, vocês podem decidir conforme quiserem, podem agir da forma que desejarem, desde que eu aprove. Por, por onde começar numa empresa como esta? Difícil, José Carlos. Que isso daí é o seguinte, ele está te colocando lá para cima, lá no céu, e de repente ele te coloca na terra de volta. Então é uma contradição muito grande. É como se fosse jogar água no seu chope. E o que todos os herdeiros geralmente perguntam, né? Quando que meu pai vai, né, passar o bastão, né? E a resposta é quando ele quiser, né? Ou minha mãe, né? Quando ele Então, quiser. não tem regra para isso. Né? Não tem regra, exatamente. Assim, como eu falei, o herdeiro ele começa na empresa todo empolgado, doido para assumir o lugar dos pais, ou pelo menos implementar as ideias dele. Ele quer testar as ideias dele, ele quer o espaço dele, ele quer ganhar experiência, ele quer ter flexibilidade. E de repente ele entra na empresa e não tem nada disso. Ele sofre várias resistências, uma atrás da outra, na empresa familiar dele. E isso vai o quê? Desmotivando o cara. Isso vai desmotivando. E às vezes ele passa 10 anos, 20 anos, 30 anos na empresa familiar dele. E aí? O cara já tem filhos, se bobear, já tem filhos até crescidos já, e continua na mesma posição. E o sonho dele não é realizado. É uma frustração. É claro que não significa tirar rapidamente e de qualquer maneira o fundador. E não é bem tirar. Dá para conciliar muito bem o interesse das duas partes se você fizer uma boa governança na sua empresa familiar. E a preparação dos herdeiros para o futuro, né? E a preparação dos herdeiros para o futuro, exatamente. Sim. Agora, eu tô com um tópico na cabeça que você citou lá no início. Eu quero falar aqui, mas bora ler aqui antes o que a Erika disse. Verdade, isso é um desafio. E como faz para mudar esse posicionamento? Peraí, qual o posicionamento aqui, Érica, do que a gente citou que é para mudar? Você sabe qual posicionamento necessariamente, Eduardo, que ela se refere? Provavelmente está falando da sucessão, né? Quando o fundador ou a fundadora tem Do dificuldade herdeiro, né? de passar o bastão, né? Isso é uma coisa natural, né? E isso tem que ser resolvido com o tempo, né? Como você disse, programas de desenvolvimento de herdeiros ajudam isso, né? Conversas com o fundador, né? E às vezes, como você falou no início, né? Uma ameaça, como nós estamos tendo agora, né? As pessoas estão se deparando com alguma coisa que possa interromper até a minha vida, né? Então, talvez isso, infelizmente, às vezes o ser humano é movido, né, pela necessidade, né, de, bom, preciso resolver esse assunto, né? Alguma coisa se impõe, né? Então, isso também pode levar. Respondendo à pergunta da Érica, fala da pandemia para os pais, que aí eles já se abrem para a sucessão. Conforme a gente falou anteriormente, que os empresários agora estão mais abertos à sucessão. Agora, pode ter casos de empresas familiares, Érica, que realmente não tenha jeito, não tenha solução. O cara não queira abrir mão de nenhum pedaço sequer do poder dele para dar para os filhos. Aí os filhos têm que assumir a autorresponsabilidade pela vida deles. O que eu faço a partir de agora? Agora eu tenho que tomar uma decisão.
o meu sonho não pode ser realizado, eu sou no lugar do meu pai ou da minha mãe. Agora, o que eu vou fazer? Eu continuo aqui como empregado, eu tento subir o máximo que eu posso na hierarquia e me contento com isso, ou eu saio da empresa para procurar um emprego numa multinacional, ou para empreender. Aí depende. Aí a Adriana disse aqui, e os seniors, como aproveitar a experiência deles, especialmente agora com o Covid? O que você acha dessa pergunta aí da sua amiga Adriana? A Erika está escrevendo Então, mais aqui. o momento agora, né, e já de algum tempo para cá, né, e nas empresas familiares é um bom cenário para isso, né, de você ter com você pessoas com senioridade, né, no mercado. Né? Então, você pode trazer bons valores de pessoas com experiência e com competência que vão complementar seu time. Muitas vezes a empresa familiar não consegue trazer um futuro bom sendo um futuro bom gerente ou diretor, né? Nós não temos paciência para deixar que esse menino, essa menina, seja criada aqui dentro. Então, trazer um bom valor. E precisamos de alguém que já sente na cadeira e saia jogando, saia fazendo gols. Né? Aproveitar a experiência dos mais velhos, né? E dos mais experientes e competentes, né? É uma grande saída. Eu tenho visto, né? Bons exemplos na prática, né, de sêniores que são levados a empresas familiares e fazem muita diferença, seja numa Ah, fábrica, seja numa área econômico-financeira, seja na área, até mesmo como CEOs, né? E esse é um outro desafio, né? Cabe um CEO na nossa empresa, né? O caso de novo, eu conto um caso público aqui do meu amigo Mário Cerati, que um pouco antes uns 2 anos antes de vender a empresa, que ele fez um grande negócio, ele contratou um CEO e ligou para mim e disse: Eduardo, eu fiz a melhor coisa da minha vida, né? Contratei um CEO, agora eu fico só em casa dando ordem para o que ele tem que fazer e me entregar os resultados. Né? Eu conto isso porque isso é público, né? Não estou fazendo em confidência aqui, né? Mas até essa é uma decisão importante também, né? Os sócios chegarem a um momento e dizer: bom, precisamos de um realizador aqui. Um realizador será alguém para quem eu vou delegar as principais funções, ligado a mim, ligado ao conselho, ligado aos principais sócios. adorei que a Adriana acabou de escrever. Diversidade tem que incluir os sêniors também. Sim, Concordo sim. totalmente. Eu acho assim, as pessoas mais experientes, elas jamais podem ser descartadas da empresa familiar, principalmente fundadores. Os fundadores podem ser excelentes mentores dos sucessores. Eles têm uma bagagem enorme. Na hora que uma situação realmente está pegando, numa situação ao extremo, eles vão lá, ajudam, seja com controle emocional, com mais controle emocional, dando aquele apoio, aquela força para o herdeiro numa situação de dificuldade, seja para tirar uma dúvida sobre algum problema técnico do negócio, hard, soft skills. Então, realmente, mesmo numa sucessão, mesmo quando o filho ele assume o lugar do pai de fato numa empresa familiar, se o pai não puder sair, melhor. Então, o pai, por exemplo, pode assumir a presidência do conselho consultivo, ou então a presidência do conselho de administração, ou então ele tem um cargo simbólico dentro da empresa para não perder o vínculo com a empresa familiar. Isso também é muito importante. Ah, mas é um cargo que não tem função executiva. Não tem problema. Pode colocar o fundador, depende, cada caso é um caso, claro, mas você pode colocar o fundador nesse cargo para não perder esse conhecimento, essa experiência e manter um vínculo dele com a empresa, que é uma das maiores paixões da vida dele, é a empresa que ele fundou com muito trabalho, muito suor, muito sangue e lágrimas. Agora tem um tópico que eu quero trazer rapidamente para esse final da nossa live, Sim. Eduardo. Tu tocou logo no iniciozinho aí da live, tu falou bem rápido, alguns segundos, sobre diferentes países. Eu morei no Canadá, eu fui para lá para estudar e trabalhar, e percebi que lá a maioria das empresas, adivinha, também é familiar. E eu percebi que muitos dos problemas que eles enfrentam lá é muito parecido com os problemas daqui das empresas Sim. brasileiras. Eu atravessava a fronteira para ir para os Estados Unidos algumas vezes, e de novo, nos Estados Unidos, então, é ainda mais fácil encontrar empresas familiares. E de novo, os problemas são muito parecidos. É incrível que, mesmo cada empresa, cada cultura,
tendo as suas particularidades, vários dos problemas, vários dos padrões que acontecem são muito parecidos. Porque família é família. A empresa familiar é o reflexo da família. Essa é que é a razão pela qual é tão parecido, apesar de serem culturas bem diferentes de países. A instituição família é igual no mundo inteiro, né? E nós, Isso. latinos, né, somos muito parecidos com grande parte das famílias que têm no sangue, né, alguma coisa de latinidade, e isso leva a que as situações, né, você tem culturas, né, mais rígidas, né, e mais centradas em outros valores, mas grande parte do mundo a gente percebe que tem lá sangue latino nas veias e que os problemas e as facilidades são as mesmas, né? As dinâmicas Isso. familiares são muito parecidas. A Érica aqui elogiando as nossas intervenções, as respostas para as nossas perguntas. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Eduardo, eu acho que é isso. A gente já está se aproximando aqui no finalzinho da nossa live já. Ok. Daqui a pouquinho eu acho que o Instagram já está até finalizando a nossa live. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todo mundo. Eduardo, agradecer também o teu convite por ter vindo, ter comparecido aqui a essa live. Pessoal, quem quiser uma sessão gratuita comigo de mentoria, me manda uma mensagem no direct agora, assim que terminar essa live. Eu também vou deixar meu número do meu celular aqui para vocês, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá bom? Eduardo, faça aí as suas considerações finais. Fique à vontade aí. Antônio, agradeço o convite, foi muito bacana conversar com você, estou sempre à disposição, agradeço a todo mundo que está apoiando aqui, mandando suas perguntas, a Adriana, que é sempre uma parceirona, e o pessoal todo que andou aparecendo por aí, eu não sei, tecnologia na minha idade não é, né, ainda é um segredo, Não, mas não. essa Já está é ótimo. a, essa é a essência da empresa familiar, né? Amanhã nós vamos estar discutindo planejamento econômico financeiro numa live às 6 horas da tarde pela YouShare. Quem quiser também pode nos assistir, estaremos por ali. Eu agradeço o convite, foi uma honra, viu, Antônio Carlos? Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, apesar de todos esses desafios, obrigado aí, Carlos, obrigado, Raquel, pelo carinho aí de vocês. Obrigado a todo mundo, José Carlos, vários outros aí escrevendo. Pessoal, apesar das empresas familiares terem todos esses desafios, toda essa complexidade, a gente ama trabalhar com essas empresas de paixão. Empresa familiar é família, família é vida, vida é amor. Um beijo no coração de todo mundo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.